Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Quero saber de verdade, viu? O assunto de hoje é bem difícil pra mim, pra falar a verdade, porque a definição de subemprego é bem salutar, você não acha? Mas enfim, como eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que pensam em estar morando na Austrália e uma das principais dúvidas é sobre emprego, eu não tenho como deixar de falar de subemprego. Então vamos começar? Subemprego. Será que dá pra gente definir essa palavra? Bem, o que eu percebo morando aqui na Austrália é que a definição é muito diferente do que a gente acha aí no Brasil. Por quê? Pra mim, o que é subemprego? É aquele tipo de emprego que a pessoa não quer ter e que tem que ser preenchido por outro tipo de pessoa. Talvez por ter menos qualificação profissional, talvez por ter menos possibilidade, talvez por não falar a língua, enfim, por N situações. Mas para mim, subemprego é esse tipo de emprego. É aquele que está um pouco abaixo da categoria. Não é para mim. Na verdade, é como as pessoas definem isso no Brasil. E como eu definia também. Até começar a morar aqui na Austrália. O fato é, muitas pessoas estão me perguntando, é fácil conseguir emprego na Austrália? A gente tem que estar abrindo um leque de possibilidades para estar respondendo essa pergunta. Por quê? Tudo depende do tipo de visto que você tem para estar morando aqui na Austrália. Então, se o seu visto é de estudante, você só pode trabalhar 20 horas semanais. Isso é o que é legal. Não significa que muita gente faça isso aqui na Austrália. Agora, se você tem o Work Permission, que é permissão para trabalhar, você pode trabalhar de 40 horas a mais. Quer dizer, você pode trabalhar o tempo que você quiser. Mas o tempo médio de trabalho por semana aqui na Austrália é de 40 horas. Isso dá uma média de 8 horas por dia de trabalho, de segunda a sexta-feira. Você vai pensar, bom, a Austrália é um país que tem 1 milhão de possibilidades, que tudo acontece. Será? Eu já moro aqui há 5 anos. E para falar a verdade, quando você está dentro desse país, quando você está dentro da cultura, quando você percebe o que está acontecendo, você vê que o que se vende aí no Brasil não é muito verdade, não. Na verdade, eu acho que o mundo inteiro está numa tremenda de uma crise. Muito desemprego, muita gente passando por necessidades, por dificuldades, mas cada país lida disso de uma forma diferente. E a Austrália, claro que não podia ser diferente. Bom, o que eu percebo morando aqui, muita gente está perdendo emprego, mas muita gente mesmo. E esse negócio de falar que o setor está aquecido, que a Austrália não entrou em crise, que tudo aqui é uma maravilha, isso é balela, isso é pura mentira. Claro que existem alguns empregos que você vai conseguir uma colocação muito mais rápida. Isso é na área de tecnologia e principalmente na área de contabilidade. Então, se você é formado nessas áreas, a possibilidade de você conseguir emprego vai ser muito mais fácil. O que não é o meu caso. A minha formação é de publicidade, rádio e televisão e marketing. Então, eu não podia ter escolhido uma profissão mais difícil para estar seguindo. Fazer o quê, né? Olha, não venha com essa ideia idiota pensando que você é formado no Brasil, que você tem pós-graduação, doutorado, seja lá o que for, e que você vai chegar aqui na Austrália com status de doutor, porque você não vai chegar. É aí então que eu toco no assunto subemprego. É muito difícil você sair do Brasil já empregado aqui na Austrália, a não ser que você seja convidado por uma empresa, por uma multinacional que esteja atuando aí no Brasil e que esteja te transferindo para a Austrália. Mas caso contrário, você tem, por exemplo, formação de advogado ou de médico, ou seja lá o que for, e você está querendo vir para cá, você não vai conseguir atuar na sua área. Mas não vai conseguir mesmo, a não ser que aconteça algum milagre. Sabe, do tipo... Mas milagre não acontece toda hora, né? A não ser que seu santo seja muito forte. E aí você vai ter que estar fazendo alguns cursos de especialização para tentar entrar na sua área. E mesmo assim vai ser difícil pra caramba. Ou se vai. Bom, o que é normal, a maioria das pessoas que chegam aqui, elas acabam indo pro subemprego. Então o que é o subemprego? É o trabalho de labor, que é na verdade as pessoas que trabalham em construção, que pega pesado mesmo, sabe? Que tem que ficar carregando caixas, destruindo paredes, esse monte de coisa. Ou acaba lavando pratos em um monte de restaurante, tendo que fazer faxina, ou até trabalhar como garçom. E aí você pensa, poxa, mas subemprego? É,
Só que aqui na Austrália, as pessoas não encaram isso da mesma forma que a gente encara no Brasil. Aqui o trabalho é digno, seja ele qual for. Então assim, se não tiver uma pessoa para limpar o lixo, se não tiver uma pessoa para limpar a sua sujeira, você vai estar vivendo num caos. E eles dão muito valor a esse tipo de coisa. E às vezes vai até acontecer de você ver uma pessoa que está no seu prédio, uma pessoa que é sua vizinha, que por exemplo está fazendo faxina, e do outro lado você tem um médico morando do seu lado. Então assim, é meio esquisito isso, porque no Brasil é tudo muito segregado, é tudo muito dividido. Aqui não, aqui as pessoas vivem juntas porque elas basicamente têm quase, quando eu digo quase, é quase o mesmo padrão de vida. Porque todo mundo tem dignidade, todo mundo tem possibilidade de comprar, de estudar, de ter uma vida digna mesmo, de ter uma vida cheia de possibilidades. Mas isso não significa que vai ser fácil, não é mesmo. Por quê? Porque culturalmente nós não estamos preparados para sair da nossa posição tão almejada, tão disputada, aquilo que a gente lutou tanto, estudou, deu nosso suor, e quando a gente finalmente consegue isso no Brasil e a gente vem para a Austrália, você tem que ver que você tem que começar tudo de novo. E não é começar do princípio não, é começar lá de baixo, mas lá de baixo mesmo, de empregos que você jamais poderia estar imaginando que você tivesse que trabalhar um dia. Mas isso acontece com todo mundo e não vai ser exceção com você. Bem, se você não tem um inglês bom, você vai acabar trabalhando em algumas áreas onde você não precisa ter contato com o público em geral. Por quê? Porque como é que você pode de repente ser um recepcionista, como é que você pode estar de repente na recepção de uma academia, ou trabalhar no supermercado, ou seja lá o que for, atendendo o telefone, e você não entender o que a pessoa precisa? Não faz sentido, né? Então você vai acabar trabalhando com coisas onde você vai ter que entender o básico do básico do básico mesmo para você fazer muito bem o seu serviço. Por exemplo, você vai acabar lavando louças no restaurante. Você não precisa de muito inglês para entender isso, né? Que tem que lavar, né? Wash plates or turn on the dishwasher e por aí vai. Então esse é o tipo de coisa que você vai fazer com muita facilidade e vai ganhar um dinheirinho bom. Dá uma média de $15 a hora, $15 australiano, que para falar tá ali com dólar americano e algumas vezes está até valendo um pouquinho mais. Então você acaba sendo bem remunerado sim para trabalhar nessas áreas. Ou de repente para estar limpando casas de família, ou para estar de repente limpando empresas durante a noite, quando todo mundo vai embora. Você vai ter que passar aspirador no carpete, então são esses empregos básicos. A partir do momento que com a convivência, estudando inglês, você acaba melhorando o seu inglês, você acaba aumentando o leque de possibilidades, ainda no setor de subemprego. O que é isso? Você vai estar trabalhando de repente como labor, construção, então você vai estar recebendo ordens e você vai estar trocando informações com seus companheiros de trabalho. Nada muito tão complicado, são coisas muito específicas, mas você precisa ter um pouquinho mais de inglês para entender o que eles estão falando. E para trabalhar de labor, você chega a ganhar até bem, viu? Algumas pessoas chegam a ganhar uma média de $30 a hora, o que é muito bom. E aí se você tem um inglês muito bom mesmo, você vai estar trabalhando como garçom. Na grande maioria das vezes é o que as pessoas acabam fazendo. E aí o salário gira em torno de $20 a $25 durante a semana, de segunda a sexta-feira. Poxa, mas aí você vai estar me perguntando, vai estar ganhando menos até do que um labor? É, mas o trabalho não é tão braçal, não é tão complicado e não é tão difícil. Então você tem que parar para fazer um parâmetro entre essas possibilidades. Você tem que estar preparado porque não é fácil você simplesmente fazer um downgrade, que é abaixar um pouco o seu nível social para estar trabalhando, para estar se sustentando. Mas essa é a vida do estrangeiro, essa é a vida de um imigrante. Por quê? Porque você não conhece a cultura tão bem quanto uma pessoa local. Você não fala a mesma língua de forma tão perfeita como essa pessoa local. Você não conhece o local de uma forma tão apropriada como essa pessoa conhece. Enfim, você tem várias limitações. E isso acaba fazendo com que você não seja a pessoa mais propícia para estar assumindo cargos mais elevados, o que é um saco. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que estão aqui fazendo pós-graduação, que estão já estudando, não só pós-graduação, mas até a graduação, e mesmo assim é muito difícil de conseguir emprego na área. É muito difícil, sim. Mas como a gente é brasileiro e brasileiro nunca desiste, o negócio é continuar dando cabeçada, continuar dando murro em ponta de faca, porque uma hora vai dar certo, vai acontecer. Aconteceu comigo, por que não vai acontecer com você? Mas o mais importante que eu tenho para falar para você é para nunca desistir dos seus sonhos. Se você
está querendo estudar, se você está querendo aprimorar o seu inglês, ou se você está querendo conhecer uma outra cultura, no meu caso, por exemplo, que foi a Austrália, se você pensa em fazer a mesma coisa, você tem que ter paciência, sim, e saber que a vida não é um mar de rosas, que você não vai vir para a Austrália e que você vai ficar o dia inteiro na praia fazendo surf. Não, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que aguentar gente ignorante, você vai ter que aguentar muita coisa chata, você vai ter que engolir sapos e você vai ter que trabalhar, porque até é uma forma de você se sustentar, é uma forma de você pagar o seu curso, pagar a sua vida, enfim, realizar os seus sonhos. Mas que é difícil é. Brasileiro é um povo muito especial e você vai sacar isso de verdade quando você estiver morando fora. Por quê? Porque brasileiro se ajuda. E uma coisa que você tem que estar preparado, por mais que as pessoas falem, nossa, australiano é o povo mais educado do mundo, não é a mesma coisa que lidar com o brasileiro. Eu não vou dizer que eles são mal educados, muito pelo contrário. Você vai estar lidando com um povo um pouquinho mais frio. Na verdade, eles não têm todo esse grau de intimidade que a gente tem no Brasil. Muita, mas muita gente no seu futuro emprego vai te tratar de uma forma rude. É tão difícil de entender, é tão difícil de aceitar. Tem horas que você quer bater nessa pessoa e que você pensa, por que as pessoas me tratam desse jeito? Por que elas são tão mal educadas comigo e na frente de outras pessoas elas são tão bem educadas? É falsidade? Eu não sei se é falsidade, mas o que eu vejo, o que eu percebo é que existe um certo prazer em ser mal educado. Um certo prazer em tratar as pessoas de uma forma meio negativa. Isso você vai sentir na pele. Sim, não tem aquela camaradagem, não tem aquela coisa de tapinha nas costas e dizer, poxa, apesar de ser seu patrão, entendeu? A gente está aqui para fazer um trabalho junto, vamos somar e vamos chegar lá. Claro que você vai encontrar pessoas desse naipe, você vai encontrar, sim, mas na grande maioria você tem que estar preparado para pessoas muito mal educadas, muito grossas e pessoas que têm prazer em te tratar como se você fosse uma pessoa imbecil e idiota. Mas é a vida. E aí o que você faz? Engole mais esse sapo, tenta relevar e pensa, é mais um idiota que está se achando importante, mas é um infeliz. E toca a sua vida pra frente, pensa só nas coisas positivas e vai pra frente, porque atrás vem gente. E é isso. Bom, eu espero ter respondido todas as perguntas de pessoas que queriam tanto saber como é a vida de uma pessoa que larga tudo no Brasil para vir pra cá, para lidar com o famoso subemprego. E é isso. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!